Bom, a gente vai ter a última, ou talvez penúltima apresentação do Irá no Covid-20. Irá, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente. E vai continuar falando sobre homologia de Flower. Vamos lá. Um abraço. Muito bem. Vocês estão vendo direitinho aí? Estamos vendo perfeito. Sim, senhor. Muito bem. O que ficou faltando fazer, certo? A gente já definiu a homologia de Flower. Mas no meio do caminho a gente precisou fazer umas escolhas arbitrárias. Né? A gente precisou escolher. A gente escolheu um Hamiltoniano para a nossa homologia, né? O Hamiltoniano H. A gente escolheu a estrutura quase complexa compatível. E, claro, a gente precisou fazer umas perturbações nisso aí para que ela fosse um bom Hamiltoniano, né? E lembrando isso que a gente fez isso lá na parte de teoria de Fredholm, para mostrar que é sobrejetivo, que as coisas eram variedades, etc. Então a gente encontrou esse espaço de bons hamiltonianos, né, que era um conjunto residual dentro de um espaço de perturbações. Mas a gente precisou fazer essas escolhas todas e a gente definiu uma homologia que depende, uma homologia na variedade que depende das escolhas, né? Então a homologia de Floer é a homologia de Floer que é associada ao hamiltoniano e a estrutura quase complexa. E o que a gente quer fazer agora é mostrar que, na verdade, a homologia que a gente construiu independe dessas escolhas arbitrárias que foram feitas. Né? Então, a gente vai considerar dois bons hamiltonianos com suas respectivas estruturas quase complexas. Bons hamiltonianos aqui é no sentido de que a gente já perturbou lá para que o operador de Fredholm fosse sobrejetivo e etc. A ideia é o seguinte: a gente quer construir um mapa entre os complexos de Floer associado a esses hamiltonianos, certo? E para construir esse mapa, a gente vai considerar uma homotopia entre os hamiltonianos. Então, a gente vai considerar uma homotopia que eu chamei de gama, certo? E gama é o par HJ, onde H é um hamiltônico que depende agora de um parâmetro extra, certo? E depende desse parâmetro extra. J, que antes era uma estrutura quase complexa, agora também depende de um novo parâmetro, certo? E eu vou considerar uma homotopia. Né? Eu poderia ter feito a homotopia no sentido mais tradicional, que é variar entre 0 e 1, cartesiano, o que for aqui, mas eu preferi considerar a homotopia com domínio em R, certo? Isso é por um motivo técnico, só para ajudar nas reparametrizações das homotopias, quando eu tiver que concatenar as homotopias, mas isso é detalhes, certo? Então, eu vou considerar essa homotopia, a H e a homotopia J, certo? E ela é constante igual a HJA, HB, JB, quando S for suficientemente grande, né? O módulo de S for suficientemente grande. Certo? Então, a ideia é, a partir dessa homotopia H, nessa homotopia gama, desculpa, construir esse mapa Φ-gama que vai ser um morfismo de complexos. Certo? Se gama for a homotopia trivial, certo? Ou seja, H é a homotopia de
de HAJ para ela mesma, que é constante, eu quero que minha φ gama seja a identidade, né, por motivos óbvios. Ok. Uma vez que eu quero construir esse mapa, e uma vez que eu construo esse mapa, φ gama, eu quero mostrar a seguinte coisa. Agora, se eu tiver duas homotopias, gama linha e gama duas linhas, que vai de A para B e de B para C, de A para B e de B para C, e uma terceira homotopia gama que vai de A para C, eu quero mostrar que esses mapas induzidos eles são homotópicos. Certo? E, em particular, isso vai induzir mesmo morfismo em homologia. Certo? E finalmente, se eu considero HA J igual a HC, JC, certo? E gama trivial, então eu observo esse segundo passo aqui, e nessa situação aqui eu vou ter gama trivial e φ gama igual uma composta. E a composta, então, vai induzir o mesmo morfismo em homologia. Mas essa composta, esse mesmo morfismo, é um morfismo trivial, é identidade. Então, os morfismos φ gama, duas linhas, e φ gama linha são inversos. Certo? Em homologia. Não no complexo. Então, esse é o roteiro básico do que a gente quer fazer. Vamos ver como que isso se concretiza. E como é que a gente vai construir o mapa φ gama? A gente vai considerar fixar a homotopia gama de S, certo? E vou ter o hamiltoniano H, depende agora de dois parâmetros, e J, que vai depender de um parâmetro, né? Nossa estrutura quase complexa. Né? E vou considerar a equação de Floyd com esse parâmetro adicional, certo? Então, du ds igual du ds mais j s. Note que esse parâmetro s é o mesmo que eu estou utilizando aqui, certo? Esse s é o mesmo desse. Isso não foi um erro, não. Del S de U, du del T mais o gradiente de U HST igual a zero. Certo? Essa é a equação de Floer. Só que agora, o que acontece? Acontece que minha estrutura quase complexa depende de S. E meu hamiltoniano agora tem um parâmetro S adicional. Certo? Mas a gente observa o seguinte, a gente observa que se S for grande, essas coisas são constantes, não depende mais de S. Certo? O meu JS vai ser, na verdade, JA ou JB. E meu HS também vai ser HA ou HB. Certo? Então, uma solução da equação de Floer com parâmetro para S suficientemente grande vai coincidir com a solução de Floer de uma equação sem parâmetro. Certo? A equação usual de Floer. Isso é muito importante para questões, para tudo dar certo. A gente define também a energia, certo? Que vai ser a mesma coisa, vai ser integral desse módulo ao quadrado, disso ao quadrado, né? Mas o que é essa norma agora? Porque a sua estrutura quase complexa... a sua norma também depende do S. Entendi, mas minha norma depende de S. Tá. Antes eu podia trocar essa ordem, assim, agora não sei se faz muito sentido. Não pode também, né? Não sei, rapaz. Tá. Tá. Mas agora essa norma depende de S. Certo? Mas o conceito de energia ainda está definido. E mais que isso, vale o mesmo tipo de resultado que a gente tinha antes. Que é o seguinte,
que se eu considerar as soluções de energia finita, então ela conecta pontos críticos. Mas ela conecta pontos críticos para trás, ela conecta pontos críticos de A, e para frente ela conecta um ponto crítico de B. Certo? E isso segue daquele fato, né, basicamente, de que para S grande, o de S coincide com uma solução. Certo? Uma solução da equação de Flow é igual. Para mostrar esse resultado, a gente precisa daquele mesmo teorema de Gromov, né, de compacidade. E a demonstração é a mesma. As demonstrações desse resultado são todas muito parecidas. Assim. Certo? Tem o mesmo fenômeno de bubbling acontecendo que a gente tem que evitar. Então, a demonstração é muito análoga à anterior, então não vamos fazer ela. Mas funciona tudo direitinho. E uma vez que eu tenho isso, a gente precisa mostrar. Agora, o que a gente quer é o seguinte: a gente quer fazer o espaço M gama de XY, né, que é o espaço das órbitas conectando X para Y. E a gente quer que isso seja variedade de dimensão finita. E aí, assim como a gente fez da outra vez, a gente tem que usar a teoria de Frege. Né? E a ideia é exatamente análoga. A gente vai precisar considerar um espaço de perturbações, certo? Dentro desse espaço de perturbações vai ter um conjunto residual, certo? Que vão ser as boas homotopias, né? No lugar de bons hamiltonianos. E para boas homotopias, o operador de Frege vai ser sobrejetivo, vai ter aquela transversalidade com a seção zero. E vou poder usar o teorema da função implícita, certo? Para obter que M de gama de XY vai ser uma variedade de dimensão finita, com índice dado pela diferença dos índices de Fredholm, dos índices de Maxwell, desculpa. Certo? A dimensão da variedade vai ser dada pelo índice de Fredholm do operador. Certo? Então, tudo vai funcionar da mesma cara. Assim, a demonstração é muito parecida. Na verdade, em alguns aspectos, ela fica mais fácil. Isso que eu te falar, ela deve ser mais simples pela presença desse parâmetro agora. Exatamente. É mais fácil provar a sobrejetividade das coisas, porque vai ter o meu domínio vai ser maior. Né? E a gente vai definir, então, o nosso mapa. Certo? Dado um ponto crítico com relação a HA, eu vou definir φ gama de X como a soma, e eu vou contar o número de órbitas, módulo 2, que conecta esses pontos críticos. Né? Então, essa é a ideia da construção desse mapa φ. Certo? E a gente precisa mostrar duas coisas. A gente precisa mostrar que esse eta é finito, certo? E a gente precisa mostrar que é operador de bordo. Que comuta com o operador de bordo, desculpa. Certo? Que é mapa de complexo. Então a gente precisa, de novo, de uns teoremas de compacidade. Né? A gente precisa mostrar que essa variedade é compacta. E quando a gente for calcular essa igualdade de K, certo? Se a gente fizer explicitamente, a gente vai
vai encontrar um valor, umas somas com os índices que a gente quer entender como o bordo de uma variedade compacta de dimensão 1 vai ser 0, etc. Vai ser par, etc. Essa é a ideia que a gente quer. Ok. Então vamos ver como é que isso funciona. Né? A ideia para mostrar a compactificação, para mostrar que está bem definido, né? Vamos ver como é que se compacta, qual é a compactificação desse espaço de órbitas e conectando índices, conectando pontos críticos de como é que se diz? E pontos críticos de hamiltonianos diferentes, né? X é Hamiltonian, é ponto crítico de AHA e Y é ponto crítico de AHB, certo? Então a gente está considerando órbitas, umas soluções que conectam pontos críticos de hamiltonianos diferentes. Ou não necessariamente iguais, né? E a ideia é o seguinte, como eu falei, para S grande, né, módulo, né, ou seja, para S menor ou igual que menos R ou maior ou igual que R, a minha solução é uma solução da equação de Floer usual, certo? E aí, quando eu fizer o limite, essa solução ela pode convergir para uma órbita quebrada. Certo? A mesma coisa, quando S maior ou igual que R, ela pode convergir para uma órbita quebrada. E a diferença de índices de mid x e mid y controla o número de vezes que eu posso quebrar a órbita. Certo? Em particular, se mid x igual a mid y, certo? Se eles têm o mesmo índice, eu não posso ter órbitas quebradas aqui no limite. Certo? Então, se mid x igual a mid y, a compactificação se dá por órbitas do mesmo tipo, ou seja, m gama de xy é compacto. Certo? Isso. Isso que eu acabei de falar. E, além disso, se eu estou considerando o mesmo operador, certo? O mesmo hamiltoniano, e minha homotopia é uma homotopia trivial, certo? Quem é esse espaço? Esse é o espaço que conecta as órbitas de x para y, conecta órbitas de x e y, certo? Soluções de Floer conectam órbitas de x para y, mas como H é igual a HB, x e y são pontos críticos do mesmo funcional, e se os índices são os mesmos, a única órbita que vai conectar as órbitas, as soluções de Floer que conectam órbitas, elas sempre diminuem índice, certo? Então, se o índice é o mesmo, a única solução de Floer é a própria órbita, certo? Então, é a própria órbita se x igual a y, ou é vazio se x diferente de y. Ou seja, o meu operador, a minha função φ gama é identidade, né? Aquilo que eu falei. Se minha homotopia é trivial, o operador induzido, mapa de complexos induzidos, também é trivial. Certo? É o que era esperado. Muito bem. Então a gente definiu φ gama, mas precisa ver aquilo que eu falei, né? Precisa entender direito, precisa checar que é morfismo de complexo, né? E comuta com o operador de Bohr. Isso é, de novo, resultado de compacidade bonitinho. Certo? Eu vou considerar
x e y com diferença de índice 1. E eu computo o termo da esquerda está aqui em azul, e o termo da direita está aqui em verde. E eu quero mostrar essa identidade módulo 2, certo? Isso note aqui que a gente tem o termozinho que aparece do operador de bordo e o termo que aparece do φ gama. E aqui, de novo, o termo que aparece do operador de bordo, certo? E aqui o termo que aparece do φ gama. Então, aqui a gente tem o operador de bordo em B e o operador de bordo em A. Então, na verdade, está trocado. Esse termo aparece aqui em verde e esse termo aparece aqui em azul. Ok, então a gente precisa mostrar essa identidade módulo 2, certo? A gente pode enxergar essa coisa de cá, esse termo em azul, certo? Como a cardinalidade desta variedade, que tem dimensão zero, certo? E o termo em verde como a cardinalidade desta variedade, certo? Uhum. Então a gente quer mostrar que Que tudo junto é par. tudo junto é par, tem cardinalidade par, certo? Uhum. Ok. O teorema é o esperado, né? Se a gente tem esse termo π gama, ela é a compactificação, ela é o bordo. Vamos olhar para essa imagem, certo? E a diferença de índice aqui é 1, certo? De x para y é 1. Ela pode quebrar esse limite desses UN aqui. Ela pode quebrar uma vez. E pode ser quebrar em cima, pode quebrar embaixo. E é por isso que dá a união das quebras em cima com as quebras embaixo. Certo? As quebras em A e as quebras em B. Essa é a heurística e a demonstração é absolutamente análoga. Certo? Se a diferença de índice é 1, a compactificação de M de xz se dá justamente por π gama de xz, onde π gama é essa união que a gente acabou de fazer aqui. Certo? E esse é o bordo da minha compactificação. E a demonstração é análoga. A gente precisa construir um mapa psi, certo? Que vai ser que a gente faz uma pré-colagem e depois usa método de Newton para construir um mapa psi de verdade, certo? E depois mostra que tem as propriedades todas que a gente quer. A demonstração é a mesma. Certo? Muda alguns aspectos técnicos, mas a ideia da demonstração é absolutamente a mesma. Certo? Ok. Então a gente mostrou aquele primeiro passo lá, né? A gente mostrou que... Deixa eu olhar, deixa eu ver... A gente construiu um mapa, certo? Um mapa entre complexos. A gente construiu esse mapa φ gama entre complexos. A gente quer mostrar, então, que esse mapa independe da homotopia que a gente utilizou. Certo? E, mais que isso, que em homologia, o mapa construído é um isomorfismo. A gente faz isso em 2 passos, né? A gente quer mostrar o primeiro passo que em homologia, certo? Quando a gente desce para a homologia, o morfismo induzido por φ gama, ele independe da homotopia gama, certo? Então, se eu pego duas homotopias diferentes, gama 1, gama 0 e gama 1, e restringo isso para homologia, os mapas φ gamas têm que ser o mesmo. E o segundo passo
é mostrar o seguinte, é aquela ideia da composta lá que eu tinha falado. Se eu tenho duas homotopias gama linha e gama duas linhas, certo? Que eu posso compor essas homotopias, concatenar elas, né? Na verdade. Então, existe uma outra homotopia gama, certo? Que vai de gama HJA para HCJC, e que em homologia o morfismo induzido por gama é o composto do morfismo induzido por... Cara, mas essas homotopias se concatenam assim tranquilamente? Parametrizar elas. E mesmo se concatenam, o negócio desce para homologia. Elas se concatenam bonitinho, porque as homotopias elas são constantes para esse suficientemente grande. Ah, verdade, tá. Para Certo? módulo de S grande é constante. Então, basicamente, você está numa região meio compacta, digamos, para fazer Exato. o. É, Uhum. tá. Tá. Ok. Então vamos ver o primeiro passo, né? Mostrar que em homologia o morfismo independe da homotopia. Então a gente quer construir esse mapa S, certo? Que ele vai do complexo de Floer de HAJA para o complexo de Floer shiftado HBJB, certo? De modo que a diferença dos morfismos induzidos por gama 0 e gama 1, eu mudei aqui a notação, né? Lá estava gama linha e gama duas linhas, mas aqui é mais conveniente gama 0 e gama 1. E a diferença é dado por esse operador aqui, certo? É fácil ver, né, que em homologia isso significa que fizeram que φ de gama 0 é igual a φ de gama 1, certo? Em homologia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar uma homotopia de homotopias. Então, dado gama 0 e gama 1, que são homotopias, eu vou considerar uma homotopia entre essas duas homotopias, certo? Então, a gente vai considerar um mapa gama, e agora a gente vai adicionar um novo parâmetro aqui, certo? Entre 0 e 1. E a gente vai usar vai denotar esse parâmetro por lambda, certo? Então, lembrando que aqui é o parâmetro S, aqui é o parâmetro T, certo? Então, agora a gente está a nova equação de Floer com o parâmetro lambda. Faltou botar igual a zero. E agora a gente repete todas as coisas que a gente fez, certo? A gente vai considerar o espaço de soluções de energia finita, certo? A gente define a energia do mesmo jeito. E vai ser energia para todo o lambda agora, né? E a gente quer provar, a gente pode provar usando o mesmo tipo de argumento, que as soluções de energia finita vão conectar pontos críticos. Né? Mesma coisa, nada de novo sobre isso. A gente vai considerar agora esse espaço, e eu sei que eu já usei essa letra para denotar outra coisa anteriormente, mas, sei lá, talvez eu devesse usar um tio aqui, mas não queria carregar, talvez um tio assim, mas não queria carregar muita anotação. E vamos botar por enquanto, vai. E vai ser vai ser o espaço dos pares lambda U, certo? Onde lambda é um parâmetro e U é solução associada a esse parâmetro, da equação associada a esse parâmetro. E a gente vai entender esse espaço emitiu de gama como um cobordismo
entre as soluções de gama 0 e gama 1, certo? Então, essa é a imagem que a gente tem que ter em mente. A gente tem as soluções da equação de Floer com parâmetro para a homotopia gama 0, solução da equação de Floer com parâmetro para a homotopia gama 1, certo? E aqui a gente tem esse cobordismo, certo? Esse é o espaço M gama de X, certo? E, de novo, precisa usar, mostrar aqui essa variedade de dimensão finita. E a estratégia, de novo, Fredcon. E mais precisamente, a gente considera espaço de perturbação. Genericamente, a gente tem transversalidade. Pode usar o teorema da função implícita, certo? Se a diferença de índices é 1, lembrando que a ideia é construir uma função entre um mapa de complexos que shifta, certo? Por isso que a gente precisa de diferença de índice 1 e não diferença de índice 0, como a gente teve anteriormente. Se a diferença de índice é 1, a variedade vai ter dimensão 0. E para a diferença de índices iguais, eu defino esse π gama dessa maneira de cá. Eu já escrevo, já analiso direitinho quem são esses termos aqui. Então, a minha variedade, unido com esse π gama, é de novo compacta. E o bordo é dado justamente pelo π gama unido com esse cara. Qual é a imagem que eu quero que vocês tenham em mente? É essa de cá. Certo? Então, aqui a gente está com a nossa variedade M gama 0, certo? De XY. E aqui a gente está com a nossa variedade M gama 1 de XY. E a questão é o seguinte, quando a gente está quando a gente considera a homotopia de homotopias, certo? A gente tem gama de lambda, certo? Uma família de homotopias entre HA, JA e HB, JB. E para cada homotopia dessa, a gente constrói o mapa Figama, etc., todas as coisas do mundo. Mas a questão é, esse mapa só é bonitinho, as coisas que a gente fez só dão certo quando essa homotopia é uma boa homotopia, certo? No sentido de que a gente perturbou e a teoria de Fredman funcionou bonitinha, certo? Mas quando a gente considerou essa família de homotopias, para alguns lambdas, às vezes, no meio do caminho, não vai ter uma boa homotopia, certo? É o mesmo fenômeno de querer, por exemplo, deformar uma função de Morse em outra função de Morse. E se, sei lá, o número de pontos críticos for diferente, por exemplo, não tem jeito. No meio do caminho você vai passar por uma singularidade que não é Morse. Você perde Morse, Certo? Então, no meio do caminho, então, minha variedade M gama, certo? Vai ter umas coisas estranhas. Vai ter certo? E é daí que a gente precisa desse termo π gama.
Esse π gama, ele vai contar esses pontos estranhos aqui no meio do caminho. Certo? E no caso em que toda a homotopia é bonitinha, toda homotopia é uma boa homotopia, todo gama lambda é uma boa homotopia, a figura não é essa, a figura é essa de cá, certo? E claramente, num caso desse, a paridade disso é igual à paridade disso. Que era o que a gente queria desde o começo. Certo? O caso aqui é um pouco mais complicado. Ele aparecem esses termos no meio do caminho, mas no fim das contas dá certo. E a tecnologia não muda, as ideias não mudam, por isso que eu não vou fazer elas. Dá tudo certo. A gente vai definir nosso mapa S como o mapa que conta justamente esses pontos, certo? E essas órbitas, ele vai contar essa cardinalidade desses termos, desse espaço daqui, certo? O número de coisinhas que tem. E é uma conta checar que isso satisfaz a identidade. Um detalhe relevante aqui é que, na verdade, o que a gente mostra mas o que é mais fácil mostrar é que tem esse mais aqui. Mas como é módulo 2, mais é menos. Então, tem esse detalhezinho aqui. E o último passo, certo? Dessa nossa demonstração toda, é mostrar que dada que eu posso compor a homotopia, compor os mapas induzidos e ter uma homotopia de A para B, de A para C, que induz o mesmo mapa que a composta, certo? Só explicitar como é que é feita essa concatenação de homotopias, certo? Eu vou ter um parâmetro ρ, certo? Positivo. E eu vou definir esse Hρ como a galinha de S mais ρ, certo? Para S maior ou igual que zero. E H duas linhas de S menos ρ, se S menor ou igual que zero. Certo? Então, a ideia, lembrando que a ideia é o seguinte, né? A minha homotopia ela é constante igual para modo de S. Vamos fazer assim. A S menor ou igual que menos R. Aí ela muda e ela fica constante de novo para S maior ou igual que R. Essa é a minha homotopia H. Minha homotopia H'. Certo? Aqui ela é constante igual a HB. E aqui é constante igual a HA. Minha homotopia H duas linhas, ela começa em gama HB, mexe, e depois ela fica HC. Isso para S menor ou igual que R, e aqui para S maior ou igual que R. Aqui para menor ou igual que menos R. Então, essa definição aqui faz sentido se ρ for suficientemente grande. Né? Mais precisamente, se ρ for maior ou igual que R. Então, se ρ for maior ou igual que R, eu posso concatenar as minhas homotopias dessa forma. Certo? A mesma coisa para Jρ.
E essa nova homotopia, ela é estacionária, certo? Ela também é constante, igual no caso aqui HA, depois ela vira HC, para S menor ou igual, para S maior em módulo, né, maior ou igual que R mais ρ. Tem uma pergunta importante aqui a ser feita, é que mesmo que gama 1 e gama 2 sejam boas homotopias, gama 1 e gama 2, desculpa, não necessariamente essa concatenação vai ser uma boa homotopia. Né? Essa concatenação ela acontece, ela muda as coisas. E o espaço de boas homotopias ela era um conjunto residual, era bem grande, mas não era nem necessariamente aberto. Né? Então, a gente precisa desse lema, esse lema é importante, que ele diz que eu posso perturbar as minhas homotopias gama linha e gama duas linhas, mantendo elas boas homotopias. E de modo que para ρ suficientemente grande, essa minha concatenação vai ser uma boa homotopia. Está enunciado aqui como um lema, mas a demonstração é horrorosa e é usar a teoria de Fredholm de tudo de novo para dizer que dá certo. Repetir os mesmos argumentos de novo. É gigante. Toda essa parte é repetir os argumentos de novo. Mas ela dá certo no fim das contas. Então, ok. Finalmente, como é que a gente define, como é que a gente tem, né? Quando eu componho os dois mapas, né? Φ duas linhas e Φ linha, eu vou ter essa soma dupla, certo? De eta gama linha e eta gama duas linhas. E eu quero mostrar que existe uma homotopia gama, certo? E tal que o mapa induzido é igual a esse mapa. Certo? Então, eu preciso contar essas coisas módulo 2 e vai ser igual para essa homotopia Φ gama. Certo? A ideia é o seguinte, a ideia é que para ρ suficientemente grande, eu tenho esse isomorfismo, certo? Isso significa o quê? Significa que se eu contar as coisas usando a homotopia γ-ρ, vai ser a mesma coisa que fazer essa soma grandona que a gente tem aqui, certo? E, na verdade, essa soma pelo lado de cá. Esse somatório de fora. Certo? E isso claramente resolve o nosso problema, certo? Porque se é bijeção, os mapas induzidos são iguais. E a construção desse Qi-ρ, é bem parecida com aquilo que a gente faz lá para construir nossos psi-ρ, que vai nosso psi-ρ, né? Deixa eu ver se eu lembrar a nomenclatura de novo. Nosso mapa psi, né? Que vai de K, cartesiano, ρk mais infinito, certo? Onde K era compacto no produto de órbitas quebradas, certo? Então, a ideia aqui é a mesma. Eu vou pegar, a gente entende isso de K como uma órbita quebrada que conecta de x para y, depois de y para z, e vai colar elas para obter de x para y, de y para z, e vai colar essas órbitas quebradas para obter uma órbita de x para z. Certo? E a ideia é a mesma. A gente vai fazer uma pré-colagem, depois usar o método de Newton para obter a nossa órbita verdadeira.
É bastante análogo, certo? Precisa de novo usar umas regularidades elípticas para mostrar que está tudo certo, mas é bastante análogo, bastante análogo. Então, eu acho que poderia ser mais fácil desde o começo eu considerar esses casos extremamente mais gerais, mas aí a gente não teria muita motivação para considerar eles. Então, fica assim, desse jeito mesmo. Então, ok, a gente faz isso. E aí, do mesmo modo que a gente tinha lá com a nossa, no caso usual, né? Se eu faço ρ tender a infinito, da minha solução, ela tende para a minha órbita quebrada. Certo? A injetividade de Xirô, né? Porque eu preciso mostrar que esse mapa que eu construí é uma objeção. Ela segue de um argumento bastante simples, que segue dessas propriedades que a gente já utilizou aqui. E a parte importante é o seguinte: o domínio de Xirô é finito, certo? Porque é um produto de compactos de dimensão zero. Certo? A gente lembra que a diferença de índice aqui é 1, então essa é a variedade de dimensão zero. A diferença de índice aqui é 1, então a variedade de dimensão zero. Aqui é 1, aqui é 1. E pelos argumentos que a gente já utilizou anteriormente, a gente tem capacidade de Gromov, essa coisa compacta e tudo assim. Então, o domínio de Xirô é finito. Eu quero mostrar que algum Xirô é injetivo. Certo? Eu não preciso mostrar para todos, preciso que algum Xirô seja injetivo. E se não fosse injetivo, se nenhum fosse injetivo, certo? Eu teria uma sequência certo? Para cada ρ n, para cada ρ, na verdade, né? Mais isso. Então, eu teria uma sequência UN e VN neste produto daqui, certo? E diferente de UN', VN', e cujas imagens são iguais, certo? Ou seja, nenhum Xirô N é injetivo. Mas, como o domínio de Xirô é finito, eu posso assumir que esses UNs são todos iguais. Esses UNs, VN são todos iguais. UN', VN' são todos iguais. Né? Porque é finito. Então, a gente tem um Xirô N UV igual Xirô N de U', certo? Mas aí eu faço N para infinito e segue dessa propriedade de K que o V é igual U', e acabou a contradição. É engenhoso essa parte da finitude aí, né? Legal, gostei dela. É interessante, bem interessante. A subjetividade argumenta similar, certo? A mesma filosofia por trás, é similar, a mesma filosofia, né? Então, a gente supõe que não tem subjetividade, certo? Então, para todo ρn, a gente tem um Ln que não está na imagem, certo? Aí a gente mostra, é um argumento bem chato, assim, mas mostra, que esse Ln converge para uma órbita quebrada. É até analítico esses argumentos todos. A gente mostra que esse Ln converge para uma órbita quebrada. Mas essas órbitas quebradas elas foram obtidas. A colagem ela foi obtida pelo método de Newton, né? O método de Newton dá solução local. Então, para ρ suficientemente grande, né? O Ln está na imagem de ρ, do Xirô. Certo? É mesmo um truque que foi utilizado já anteriormente, mas de uma maneira mais escondida. Certo? A gente não
não explicitou muito. Ele tinha a ver com para mostrar que aquela propriedade de que aquele psi rho que a gente obteve era tudo imersão, era convergia direitinho, né? Então, ok, isso resolve o nosso problema. A gente acaba aqui o problema de mostrar que a homologia de Floer ela independe de todas as nossas escolhas. Certo? A gente mostrou aqui que a homologia de Floer independe de H e de J. O que falta? Certo? O que falta é o seguinte, o que falta é nossa motivação, né? A gente motivou a homologia de Floer para falar da conjectura de Arnold. E a pergunta é como é que essas coisas se conectam, né? Porque até agora nada está claro como é que isso se conecta com a conjectura de Arnold. Vou achar aqui qual é esse de K. Então, a ideia é mostrar o seguinte resultado, que é o seguinte. Existe um Hamiltoniano não degenerado, e tal que o complexo, a homologia de Floer dele coincide com a homologia de Morse shiftada. Né? Aqui eu estou usando a métrica induzida pela estrutura quase complexa J, que está aqui. E aqui eu estou usando um Hamiltoniano independente do tempo. E agora a gente vai lembrar uns resultados que a gente já falou. Eu não sei se eu demonstrei ou não, mas eu com certeza falei. Que é o seguinte: se o Hamiltoniano é suficientemente pequeno, C2 pequeno, certo? Então as únicas soluções periódicas elas são constantes. E um outro resultado que a gente comentou lá atrás é que quando o Hamiltoniano não depende do tempo e ele é suficientemente pequeno, a noção de não degenerado coincide. Então, se eu tenho um Hamiltoniano pequeno, certo? C2 pequeno, e independente do tempo, certo? Não depende de T. Não depende de T. E DHDT. Então, pontos críticos do meu funcional são pontos críticos do Hamiltoniano e vice-versa. E se não degenerar, a condição de não degenerescência coincide. Então, nesse setup, o complexo, certo? A ideia é mostrar que os complexos são iguais, né? Os crits de AH e o complexo induzido, né? São iguais, são os mesmos. E para isso a gente precisa mostrar que precisa entender o que acontece com os operadores de bordo. Certo? Porque como espaço vetorial, os complexos são os mesmos, né? Porque os pontos críticos são os mesmos. Então, como é que eu faço? Eu esqueci essa primeira parte aqui, certo? Eu já volto para ela. A primeira parte, o primeiro passo é mostrar que existe, certo? Entre as duas perturbações, um conjunto denso de Hamiltonianos
tal que o campo gradiente satisfaz a condição de Smith. Certo? Isso é muito importante, porque a gente quer a gente está no seguinte setup, certo? Qual é a equação de Fourier? A gente tem E del S mais JU del T mais o gradiente do Hamiltoniano, certo? Isso, igual a zero. E o que eu quero eu quero soluções U que não dependem de T, certo? Vou considerar esse setup. Então, nesse setup, a minha equação de Floer vira equação de Morse, certo? É del S, certo? Deixa eu fazer assim. O ponto mais gradiente de H, gradiente em U, é igual a zero. Isso é a equação de Morse, certo? Quando nesse setup. Então, eu preciso que o gradiente seja nos tempos que a gente usou lá atrás, né? Seja um campo pseudogradiente adaptado e que satisfaça a condição de Smith, certo? Tem a transversalidade. Então a gente tem esse primeiro passo, né, que ele garante isso. E demonstração dele é teoria de Fredholm, de novo. Certo? Considera a teoria de Fredholm, mesma coisa de novo, né? É só mistura as duas equações, mas é a mesma coisa, no fim das contas. E o segundo passo é o seguinte: eu defino HK igual H sobre K, certo? Então, para K suficientemente grande, essa coisa é suficientemente pequena. Essa coisa é suficientemente pequena. Então, o segundo passo me diz o seguinte, que a solução da equação de Floer, que conecta pontos críticos, ela não depende de T, certo? Então, a priori, a gente podia ter lá uma solução de Floer que não é um cilindro, né? É uma coisa mais ou menos assim. Esse é um ponto crítico. Ponto crítico visto como uma órbita periódica, certo? E pontos críticos visto como órbita periódica. E esse segundo passo nos diz que isso não acontece. Certo? Esse tipo de imagem não acontece. O que acontece é sempre assim. Certo? Isso resolve todos os nossos problemas. Certo? Porque agora a definição do complexo do operador de bordo, e tanto no caso Morse quanto no caso Floer, conta as mesmas coisas, que é órbitas ligando pontos críticos de índice 1. Certo? E então a demonstração desse passo ela é técnica, ela é basicamente uma conta, certo? As coisas de análise EDP, e no fundo é uma conta, certo? Não é nada profundo, nada muito exótico, não. E ele resolve nosso problema.
Com isso, eu queria que vocês observassem o seguinte. Como complexos, eu tenho... como complexos de Morse, o complexo de Floer e o complexo de Morse, eles têm os mesmos pontos críticos, certo? E se eu contar o índice de Floer, se o índice de Floer coincide com o índice de Morse, ou coincide shiftado, o meu complexo, os meus complexos são isomorfos. Certo? Porque assim, você observa o seguinte, que esse segundo passo, ele fala algo quando eu considero o índice de Collins, né, o índice de Maslow, né, que o tempo que eu estava usando. Mas para a construção do complexo de Morse, eu não uso o índice de Maslow. Eu uso o índice de Morse. Certo? Eu conto lá o número de altos valores negativos lá do ponto crítico. Então, eu preciso que o índice... se um ponto crítico aqui tem índice K e outro ponto crítico tem índice K mais 1, no índice de Maslow, K mais 1, eu quero que o índice de Morse relativo seja o mesmo, certo? Ou seja, eu quero que o índice de Morse disso seja K mais alguma coisa, e o índice de Morse disso seja K mais 1 mais a mesma coisa. Mais essa coisa de nuvenzinha estranha, nuvenzinha estranha. Certo? Esse passo é fundamental. Eu preciso relacionar os índices de Collins, o índice de Maslow, com o índice de Morse. E eu fiz isso, eu enunciei esse resultado lá atrás, falei, olha, ele é importante, mas eu vou voltar para ele mais para frente. Foi esse teorema daqui, certo? A gente estava considerando lá um espaço de caminhos que não tem alto valor, caminhos de matrizes simpléticas, certo? Que psi0 é identidade e psi de tal, ou psi de 1, né, na verdade, mais precisamente, seria uma matriz simplética que não tem alto valor 1, certo? E aí a gente tinha esse resultado, né? Eu dizia o índice de Maslow era inteiro, essa conta toda aí depende da classe de homotopia do caminho, e eu tinha essa forma explícita de calcular relacionar o sinal do meu determinante com o índice de Maslow, certo? E aí eu tinha esse resultado obscuro, que eu falei que ele era importante na época, mas eu não explicitei porque ele é importante. Esse resultado, ele fala o quê? Ele vai justamente relacionar o índice de Maslow com o índice de Morse, certo? Então, a gente tem o seguinte setup. Eu vou considerar um caminho de matrizes simpléticas com essa cara bonitinha, certo? Onde S é uma matriz simétrica, certo? Eu falei que se S é simétrica, então essa matriz ela é simplética, de fato. Eu vou supor que o módulo de S seja pequeno. Isso é a condição análoga a dizer que é nosso hamiltoniano lá, ele é suficientemente pequeno. Mais precisamente, essa matriz S, ela é a hessiana do nosso hamiltoniano. Certo? Nessa situação, o índice de Maslow e o índice de Morse estão relacionados por essa fórmula. Certo?
E vamos checar que isso é verdade. Qual é a ideia da demonstração, né? 1, 2 e 3 a gente já falou que já tinha comentado, né? Falta mostrar 4. Aquilo que eu falei, né? Se S é simplética, então essa exponencial. Se S é simétrica, a exponencial é simplética. E além disso, como S é simétrica, eu posso diagonalizar ela numa base ortonormal, certo? Eu vou considerar um caminho de matrizes ortogonais, certo? A P de 0 é a identidade. E vou considerar eu vou considerar a conjugação, certo? De modo que esse caminho seja diagonal, certo? E ok. Então vou considerar agora esse caminho associado, certo? Esse caminho associado. Então esse é um caminho de matrizes simpléticas que são dados pela exponencial onde essa coisa é diagonal. Certo? Esse pedacinho é diagonal. Certo? E ok. Então, essa minha nova matriz, meu novo caminho, ele continua no mesmo espaço, certo? Matriz, é um caminho de matrizes simpléticas. E no 0 vale a identidade e no 1 ele não tem alto valor 1. Certo? E como ρ é contínuo, certo? E lembrando que ρ é aquele mapa de rotação que a gente usou para definir o índice de Maslow, certo? Aquele mapa que estende o determinante de uma matriz simplética. Então a gente reduziu o problema ao caso em que S é diagonal. Certo? Então a gente tem S matriz diagonal. Certo? A gente vai assumir, assim, sem muita perda de generalidade, que S tem essa cara. E com epsilon suficientemente pequeno. Certo? O número de termos negativos é o índice de Morse da matriz S. Certo? E o que a gente vai fazer é dividir R2N em casos menores. Né? A gente vai considerar N planos simpléticos, cada um com sua matriz S associada. Certo? A gente computa a exponencial de S0. A matriz associada pode ser ou S0 ou S1 ou S2. Né? Depende de qual é o plano simplético que a gente está considerando aqui. O caso S0, se a gente calcular a exponencial, dá a matriz de rotação usual. Então, ρ é o determinante e tem esse alto valor. Certo? Que dá justamente esse valor. E como o epsilon é pequeno, certo? E o índice de Maslow desse caminho é justamente menos 1. Certo? A gente está contando. Lembra que o índice de Maslow ele conta o número de meias voltas que os nossos altos valores dão. Certo? Mas como o epsilon é pequeno, ele não dá mais do que meia volta. Certo? Ele dá precisamente uma meia volta. Aí aqui precisa contar a orientação da meia volta. E para o caso S2,
certo? Lembrando que S0 está aqui. S2 é a mesma coisa, só que com menos epsilon no caso. A gente vai dar a mesma coisa, só que a gente vai rodar para o outro lado. Certo? Então, o mi disso vai ser mais 1. E o caso S1, então a gente tem mais epsilon e menos epsilon. A minha matriz vai dar, meu caminho vai ser de cossenos hiperbólicos e senos hiperbólicos, certo? Que tem altos valores positivos. Então, por continuidade de novo, mi tal é 0 nesse caso. Isso significa o quê? Lembrando que ρ era aditivo, né? Se eu faço ρ multiplicativo, desculpa. Ρ de uma matriz simplética que era produto, assim, A1, A2, isso era ρ de A1 vezes ρ de A2. Certo? Mi, certo? O índice de Maslow, ele transforma essa propriedade de produto em aditividade. Certo? Então, o índice de Maslow, ele vai contar precisamente vai fazer a adição dessas coisas. Certo? Nos 3 casos, a gente tem que vale aquela forma que a gente falou, certo? O índice de Maslow está associado com o índice de Morse. E por essa forma, para n igual a 1. E a multiplicatividade de ρ transforma em aditividade de mi, e aí segue essa forma. É porque eu estou somando os índices de Maslow, num caso, os índices de Morse no outro, e esse fator menos 1 que eu estou adicionando para cada plano simplético. Certo? Então, com essa fórmula, eu relaciono o índice de Maslow com o índice de Morse. E a gente observa que aquilo que eu já falei, né? Que no caso em que H é pequeno, e independe de T, nosso caminho de matrizes é justamente com a cara que a gente estava trabalhando anteriormente, certo? Onde a nossa matriz S é dada pela Hessiana, e isso finaliza, então, o que a gente queria, certo? Que era o quê? A gente mostrou, então, a seguinte coisa. Certo? Se eu tomo uma variedade compacta, certo? Simplética, se eu pego qualquer família, eu pego uma família de Hamiltonianos, certo? Periódica em T, e a priori, eu suponho que como é que se diz? Que HT é não degenerado, certo? Ou seja, que toda órbita periódica que ela existe, ela satisfaz aquela condição de não degenerescência, né? De não ter alto valor. Então, aí eu considero agora um Hamiltoniano H, independente do tempo,
Vamos chamar esse de H-til, certo? H-til de M para R, independente do tempo. Certo? Pequeno. Certo? E não degenerar também. O complexo de Floer, a homologia de Floer do HT é igual à homologia de Floer. Opa, do meu HQ, que a gente acabou de ver é igual à homologia de Morse shiftada com HTU, agora visto como uma função de Morse. E aí a gente lembra, eu não sei se eu cheguei a falar disso ou não, eu deixei aqui separado, certo? Que existe essa coisa chamada desigualdade de Morse, certo? Que estima a quantidade de pontos críticos pela dimensão da dimensão dos espaços vetoriais da homologia, né? Os números de Bethe. E a gente tem essa desigualdade aqui, né? Que é conhecida como desigualdade de Morse. Ela é relativamente simples de computar. Eu acho que eu fiz um cálculo parecido aqui. Que eu quero que a gente acompanhe aí. Mas o ponto é que, uma vez que eu tenho isso para a homologia de Morse, eu tenho a seguinte coisa: os pontos críticos de AH, certo? Que são órbitas periódicas de HT. Eu estimei essa coisa, certo? Eu estimo isso pela dimensão pela soma dos números de Bethe, certo? Porque estimar isso de cá é a mesma coisa que estimar pontos críticos de H-til, certo? E essa estimativa de pontos críticos de H-til é dada pela desigualdade de Morse. E foi assim que Floer provou a conjectura de Arnold. Só para finalizar aqui, o tipo de conta que acontece na estimativa da desigualdade de Morse. Certo? Se pega os pontos críticos de F, eu vou escrever eles como a dimensão dos meus complexos de Morse associado. Certo? E pelo teorema do núcleo e da imagem, eu escrevo cada complexo dessa forma, certo? Ele é dimensão do kernel de um e da imagem do outro. Note que para usar núcleo e imagem aqui, é importante que eu estou trabalhando sobre um corpo. Eu estou fazendo homologia de Morse sobre um corpo. Então, é importante então, que a gente esteja em Z módulo 2Z. E eu rearranjo essa coisa de K
mudando os índices um pouquinho, certo? Para ficar os índices shiftados. Só reescrevendo. Desaparece um termo que é nulo, certo? Porque ele vai do zero para o meu complexo. De maior índice. Para 2n. E o outro termo que vai do meu complexo do menor índice para o zero. Certo? Vai desaparecer dois termos por causa dessa injetividade, desse monomorfismo, desse epimorfismo do zero. Mas é módulo 2, então mais vira menos. Então, e isso de K é justamente a dimensão de H em MK. Então, módulo 2, pontos críticos é dimensão de HMK. Certo? É uma conta muito parecida para mostrar a desigualdade de Morse. Muito parecida. Certo? Eu não vou fazer ela aqui não, mas ela é bem parecida. E com isso a gente termina finalmente o nosso ciclo de seminários de homologia de Fourier e homologia de Fourier. Valeu, Ura. Valeu, Irã.